O Fluminense é um time com alguns indicadores gerais de desempenho que são enganosos e eu vou mostrar a vocês por quê. O Fluminense é o 8º time com mais gols por jogo no Campeonato Brasileiro, 14º com mais chutes a gol e por isso na média é o 9º que mais precisa chutar para fazer o gol. Número de gols um pouquinho acima da média, o número de finalizações um pouquinho abaixo da média. No geral, é um time que não precisa nem de muitos nem de poucos chutes para poder fazer o gol. É um time ok, normal, mas aí a gente aprofunda um pouquinho mais os dados. Um pouquinho à frente do Vasco, o Fluminense é o 3º time que mais troca passes antes de finalizar. Esse não é um dado qualitativo, é um dado de modelo de jogo. Os principais times do mundo, em geral, são times que trocam muitos passes antes de finalizar. O Flamengo é o melhor ataque da competição e é o 2º time que mais passa antes de finalizar. O 2º melhor ataque da competição, que é o Cruzeiro, é o time que menos passa a bola antes de finalizar. Portanto, não é exatamente uma coisa de bom ou ruim, melhor ou pior, né? Isso é uma coisa mesmo de perfil de time. O Cruzeiro prefere atacar e se defender com espaço. O Fluminense, assim como o Flamengo, prefere atacar e se defender com a bola. E faz isso com competência quando você mede o número de finalizações que o time permite a partir do número de passes que o time troca, mas que deixa ali uma red flag importante quando você divide o número de passes que o time troca pelo número de gols que o time sofre. É um número muito alto de gols sofridos comparativamente com o número de finalizações que o time sofre. O Fluminense é o time contra o qual menos são necessárias finalizações para ser vazado. O número é muito parecido com o do Vasco, que acompanha o Fluminense no indicador de gols sofridos por minuto sem posse de bola, né? O time, quando não tem a bola, está sofrendo gol. É o problema do time que quer se defender com a bola, mas apenas com a bola, né? O Flamengo, por exemplo, é o time com mais posse de bola no Campeonato Brasileiro, mas é o time que menos sofre gols por minuto sem bola, né? O que no jargão a gente diz que é um time equilibrado em todas as fases do jogo. Da perspectiva de um time que quer ser protagonista com a bola, isso passa em primeiro lugar por domínio territorial. O Flamengo é um time que, quando tem a bola numa região mais alta do campo que Fluminense e Vasco. Então, quando os jogadores do Flamengo erram, eles erram muito longe do próprio gol. Então, acaba que ninguém sente muitas vezes, né? Ninguém nota. No caso do Fluminense, até pelo incentivo do técnico, aqui os jogadores arrisquem um pouco mais. São muitos os lances que zagueiro, volante erram passes muito perto do próprio gol, do que resultam aí esses números que a gente viu. As finalizações contra o Fluminense não são tão frequentes, mas são muito claras. Por isso, uma média muito alta de gols sofridos por finalização sofrida. Era assim com o Diniz, seguiu com o Mano, continuou com o Renato Gaúcho, virou meio que uma identidade do clube os jogadores terem apetite pelo risco. Não seria um problema se na frente esse risco todo se compensasse, mas não é o que vem acontecendo. O Fluminense do Campeonato Brasileiro é o 2º time que mais precisa finalizar para acertar o alvo. É verdade também que muitas bolas que vão na direção do gol entram, né? É o 4º time nesse quesito, do que a gente poderia inferir, por exemplo, que existe preciosismo, né? Que os jogadores estão procurando muito canto e tal, e a bola não entra na maior parte das vezes, vai para fora e tudo, mas quando vai na direção do gol entra. Mas não é bem esse o caso. A verdade é que o time, em que pese toda a propaganda, todo o clichê de que o Renato Gaúcho é um técnico ofensivo, de que ele monta times que sabem atacar, o time é pouquíssimo criativo. O Fluminense, segundo dados do SofaScore, é o 5º time que menos cria por jogo. A chance da finalização média dos caras entrar, ponderada pela distância, posição do corpo, pressão, essas coisas, é a 3ª pior do Campeonato Brasileiro. Reclamar dos jogadores do Fluminense é uma sacanagem. Os jogadores do Fluminense já estão entregando mais do que a pedida. O Fluminense é o 4º time com melhor conversão de chance clara do Campeonato Brasileiro, bem acima da média nacional. O Fluminense é o 3º time que menos precisa de chance clara para fazer gol. Por que existe uma diferença? Porque nem todo gol sai de chance clara. E os jogadores do Fluminense cansaram já de entregar gols completamente tirados da cartola, sem intervenção do técnico, nada. Só de gol de longe, de lateral, são 3. Tem um do Veli, um do Samuel Xavier e um do Guga. A única cobrança que faz sentido, justa, pertinente, correta nesse time do Fluminense é sobre o técnico. O time precisa produzir mais chances de gol. O técnico precisa colocar os jogadores em melhores condições de finalizar para pagar os riscos todos que o time corre durante seu período de construção.